Olá, seja bem-vindo. Esse é o Justiça e Trabalho, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. Para tornar esse programa mais acessível para todos, eu vou me apresentar. Eu sou Heloísa Guimarães, sou jornalista e apresentadora, sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos castanhos e estou usando uma blusa preta de mangas curtas. O cenário do nosso programa é azul e tem a logomarca JT, Justiça e Trabalho. Nessa edição, você vai ver. TRT-RN realiza a 9ª Semana Nacional de Conciliação Trabalhista. Em parceria com o TRE e o TJRN, Tribunal Regional do Trabalho promove discussão sobre discriminação religiosa por racismo. E ainda nessa edição tem uma entrevista com a juíza do trabalho Stella Outram. Nós falamos sobre o próximo leilão judicial do TRT-RN, que vai acontecer no dia 27 de junho. Então fique aí que o Justiça e Trabalho já começou. Na última semana, a Justiça do Trabalho de todo o Brasil esteve concentrada na solução de conflitos. Foi a 9ª edição da Semana Nacional de Conciliação, que este ano teve como tema Menos conflitos, mais futuro. A 9ª edição da Semana Nacional de Conciliação Trabalhista aconteceu de 26 a 30 de maio. O evento tem como principal objetivo solucionar o maior número de acordos consensuais entre as partes, sem a necessidade de uma decisão judicial. Como eu bem disse, a Justiça do Trabalho ela é uma justiça de pacificação social. E a conciliação se dá o ano inteiro. Mas nessa semana, que esta é a 9ª Semana Nacional de Conciliação, onde todos os TRTs se debruçam sobre o pedido das partes para conciliarem. Isso é muito animador para todos nós, sejam os juízes, as partes, os advogados, os nossos servidores e servidoras, todos os nossos conciliadores, no intuito de fazer o máximo possível de conciliações. Esta semana nós temos mais de 1.530 processos já agendados. Aqueles que não agendaram, é só entrar no trt21.jus.br e agendar o seu processo, que terá todo o carinho nosso, todo o nosso entusiasmo para que as partes cheguem a um consenso. Com o slogan Menos conflitos, mais futuro, conciliar preserva tempo, recursos e relações. Este ano, a temática da campanha tem como foco a sustentabilidade das relações. Como o tema da conciliação nacional fala, menos conflitos, mais futuro. E é uma solução sustentável do ponto de vista da responsabilidade social. Por quê? Porque é uma solução construída e idealizada pelas partes, em que o judiciário apenas homologa aquela vontade das partes e em algum momento intermedia essa solução conciliatória, expondo alguns riscos do processo, enfim. Mas é uma solução construída pelos atores que estão envolvidos no processo. Magistrados, servidores da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Norte e parceiros institucionais se mobilizam para o sucesso da ação. Há toda uma mobilização de juízes, de servidores, de conciliadores, de advogados, membros do Ministério Público do Trabalho, para que as conciliações aconteçam. E é nessa perspectiva que a gente inicia essa semana com muita vontade de que as partes venham realmente com a intenção de conciliar, de resolver o conflito. A OAB ela participa da Semana de Conciliação há alguns anos já e como parceira do tribunal, a OAB ela apoia também a conciliação. É muito importante que a gente tenha outros métodos de resolução de conflitos que possa melhorar tanto a vida do cidadão como a vida do advogado e a prestação jurisdicional em si. No Rio Grande do Norte, a Semana Nacional de Conciliação aconteceu simultaneamente nas varas de trabalho de Natal e do interior e nos centros judiciários de solução de conflitos e cidadania, os Sejusques de Natal e Mossoró. Mais de 1.500 processos foram agendados para esse período e a expectativa é que esse número seja ainda maior. Nosso processo é um sonho, Andar mais rápido, resolver mais rápido. Isso aí é um sonho tanto para um lado como para o outro, E até para o TRT mesmo, Não está tumultuando, está resolvendo. Afinal, ele está aqui para resolver, O TRT-RN, em parceria com o TRE e o TJRN, realizou uma palestra sobre discriminação religiosa por racismo. O juiz do trabalho, Magno Kleiber Maia, mediou essa conversa, que contou com a presença de representantes de religiões de matriz africana.
A palestra aconteceu no plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Em parceria com o TRE e o Tribunal de Justiça do Estado, o TRT-RN realizou um encontro para falar sobre um tipo de discriminação que remonta aos tempos coloniais. O preconceito ele está enraizado numa grande parcela da sociedade, principalmente das pessoas que escravizaram os povos pretos, né? Vale lembrar que os povos pretos não nasceram escravos, eles foram pessoas que foram escravizadas pela força, que foram tiradas de suas famílias. Vale lembrar que na África, antes da escravidão, antes dos negros serem sequestrados e escravizados, eles tinham estrutura política, socioeconômica muito bem desenvolvida dentro do que era as condições do continente. E quando os europeus invadem e saqueiam e sequestram e trazem esses negros para o trabalho forçado no Brasil, então nasce com isso o preconceito. O preconceito à cor, o preconceito à religião, a discriminação da cor e a discriminação da religião. E mais tarde, com o crescimento das igrejas pentecostais, das igrejas evangélicas, aí começa assim a demonização. Aí é que esses cultos realmente sofrem muito, porque tudo que é praticado é colocado como um culto ao demônio. O que não existe dentro dos terreiros, o que não existe dentro das atividades da igreja tradicional e nem dentro do que a gente considera os nossos terreiros, os nossos templos, as nossas práticas religiosas. A ignorância gera preconceito, que gera medo e insegurança. São muitas as dificuldades. Começa pelos acessos, né? A gente normalmente não consegue chegar aos órgãos que determina, que regulariza isso, que organiza isso, para a gente conseguir um local, conseguir um espaço, a legitimidade desse terreiro, o reconhecimento desse terreiro enquanto local sagrado, enquanto um templo religioso, por assim dizer, é muito difícil de ser reconhecido, talvez por leis municipais, leis estaduais e leis federais. Então a gente tem uma dificuldade burocrática muito grande para ter acesso a essa lei, sabe? A essa situação de tornar tudo legalizado. Então a grande maioria dos pais de santo trabalham nas suas casas, no fundo dos seus quintais, de maneira talvez fora da lei, clandestino, mas operante, porque a lei ela não nos garante isso, não nos dá o mesmo direito que é dado às igrejas evangélicas, pentecostais, igrejas católicas ou outras formatações religiosas como seitas religiosas que têm a sua legalidade reconhecida pela sociedade em geral e pela lei. Nesse contexto, racismo e intolerância religiosa se misturam e se confundem. A igualdade de gênero também é bem diferente nas sociedades de cultura afro. Por isso, o choque. Afinal, tememos o que nos é desconhecido. O que nos faz vencer essa guerra, por assim dizer, é a gente falar sobre tudo isso, a gente trazer à tona, discutir, porque uma das minhas falas é o seguinte: a gente não pode amar o que a gente não conhece. E quando a gente desconhece, a gente odeia. E isso trouxe muitas guerras no passado, disputas por terra e tudo mais. E até hoje ainda a sociedade não se entende porque é sempre nós e eles, como se não fôssemos todos pertencentes a uma única, digamos, raça humana, né? A única espécie, seja lá como a gente queira qualificar. Então, assim, a maior forma de combater, certo, o preconceito é exatamente falar sobre, discutir. Esse evento foi realizado pelo Subcomitê de Gênero, Raça e Diversidade do TRT-RN e integra o projeto Sob o Olhar da Dor, que tem como objetivo criar espaços de diálogos sobre assédio, discriminação e preconceito enfrentados por várias pessoas. Até o final do ano, o coordenador do subcomitê pretende abordar vários outros temas de equidade de gênero, raça e diversidade no tribunal. Nós vamos falar sobre capacitismo, pessoas com deficiência, as lutas e dificuldades que elas passam, que elas sofrem. A gente vai falar sobre gordofobia, a gente vai falar sobre a objetificação da mulher negra, por exemplo. Esses são só alguns dos temas, porque a temática, assim, até dezembro nós já temos todo o calendário montado para discutir. Tudo que é sobre gênero, raça e diversidade a gente vai trazer à tona, por mais doloroso que seja, a gente vai ter que conversar sobre, porque se a gente não conversar, o outro não vai saber da nossa dor. Agora vamos para o intervalo. Na volta tem uma entrevista com a juíza do trabalho, Estela Otran. Nós falamos sobre o próximo leilão do tribunal que vai acontecer no dia 27 de junho. É já, não sai daí.
O Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte acaba de publicar o edital de mais um leilão judicial a ser realizado este ano. É o segundo de 2025 e ele vai acontecer no dia 27 de junho. Por isso, a gente vai conversar com a juíza do trabalho, Stella Otran, que é coordenadora aqui da CAEX, a Central de Apoio à Execução, para saber um pouco mais como é que vai ser esse leilão, doutora. Vai haver, inclusive, alguns bens que não foram vendidos no primeiro leilão desse ano? Sim, teremos novamente, serão disponibilizados bens que não foram vendidos, não foram arrematados no leilão passado, e teremos também novos bens. Teremos as 2 limousines que não foram arrematadas novamente, teremos as vodkas, as que sobraram também do leilão passado, teremos alguns imóveis também que não foram arrematados e teremos também muitos bens imóveis novos que foram tanto de processos que são nossos da CAEX, quanto os processos que foram remetidos das varas, de execuções das varas também. Esses bens que vêm novamente, que não foram arrematados antes, eles vêm com um preço mais acessível? Sim. Normalmente eles são colocados nesse segundo leilão com um preço um pouco mais acessível do que no leilão passado. E quem é que pode participar, doutora? Existe alguma preparação, alguma inscrição ou a pessoa pode simplesmente chegar para participar? Não, ele se habilita antes porque as pessoas que deram lance ou arremataram algum bem e por algum motivo não continuaram, não efetivamente não pagaram esse leilão, eles se tornam indignos, diríamos assim, para continuar arrematando bens em leilão da Justiça do Trabalho. Pagam uma multa e se tornam impossibilitados de arrematarem outros bens no leilão. Então, em razão dessa impossibilidade, eles precisam fazer um cadastro, quem tiver interesse faz um cadastro e aí sim podem dar lances no leilão. E alguns desses imóveis novos, doutora, eles são de um processo que vocês já estão aí tentando resolver há algum tempo, né? Nós temos um processo da CAEX, cuja dívida é gigantesca, remonta aí aproximadamente 46 milhões. É um processo piloto, uma execução especial da Aviação Nordeste, e nós estamos levando ao leilão 19 bens imóveis. E como é que foi esse processo da Aviação Nordeste? A Aviação Nordeste hoje se encontra em recuperação judicial e esses bens, eles são advém de uma desconsideração de personalidade jurídica de uma holding familiar relativa a um dos herdeiros. Eles são, se não me engano, são 4 irmãos e um desses herdeiros, ele constitui uma holding familiar e essa empresa, ela teve a desconsideração da personalidade jurídica que transitou em julgado e esses bens foram penhorados, 21 bens. Desses 21 bens que foram penhorados, 2 eles foram declarados como bem de família. Então esses bens, em razão de serem bens de família, eles estão indisponíveis, à Constituição Judicial, e os demais eles estão sendo levados ao leilão agora do dia 27. Realmente eu acho que são bens interessantes, porque são bens bem localizados, são bens, acredito que de interesse para a arrematação. Se nós conseguirmos vender todos eles, a gente não consegue pagar efetivamente a dívida como um todo, mas pelo menos a gente vai dar satisfação a uma parcela grande dessa execução e tentar efetivamente dar alguma solução, nem que parcial, a esses exequentes que esperam há muito tempo. Alguns deles já receberam alguma coisa ou estão todos aguardando aí já há quase 10 anos? Como a empresa está em recuperação judicial, ela se encontra em recuperação judicial, então há essa dificuldade maior no pagamento. Mas houve sim essa divisão desse valor, desse montante de, se eu não estou enganada, de 2 milhões de reais. Já houve essa divisão desses valores. Houve também uma adjudicação compulsória de outros bens, mas essa adjudicação compulsória está ainda em discussão. Houve uma decisão, nós tomamos conhecimento do STJ, mas ainda não houve trânsito julgado dessa decisão, mas essa decisão de adjudicação compulsória dos bens da Nordeste, esses bens imóveis são da Nordeste, efetivamente, mas essa decisão do STJ ainda não transitou em julgado, mas ela beneficiará poucos exequentes.
se não estou enganada, também só cerca de 40 pessoas. Então, é um montante pequeno dentro do vasto número de exequentes dessa execução, que é gigantesca realmente. Essa holding familiar, né, essa empresa familiar que os herdeiros da empresa criaram, era uma forma de tentar esconder os bens da família? Foi isso que essa decisão judicial, que transitou em julgado, terminou por caracterizar, né? Seria uma espécie de fraude à execução. Ela foi constituída e essa decisão judicial chegou a essa conclusão, né? Chegou à conclusão de que essa empresa foi constituída com uma espécie de patrimônio da Nordeste, né? Ela foi constituída e adquiriu esses bens com um patrimônio da empresa Nordeste. E aí, por conta disso, foi descaracterizada a sua personalidade jurídica e essa decisão de descaracterização da personalidade jurídica dessa holding familiar foi nesse sentido, foi, né, para descaracterizar e assim atingir os bens dessa empresa, dessa holding e dos seus sócios. Esses 19 imóveis, né, que vão a leilão, eles estão alugados e como é que está o contato com essas pessoas que estão lá? Alguns deles estão, sim, alugados. E aí nós tomamos uma medida judicial também, como eles estão penhorados, o benefício desses aluguéis, a Justiça tomou conhecimento desses aluguéis e nós estamos também, a penhora dos valores desses aluguéis, né, esses aluguéis estão sendo pagos à Justiça. Então, a partir do momento que nós tomamos conhecimento de que esses bens estavam alugados, em razão da penhora desses bens, esses inquilinos, esses locatários foram intimados, notificados, e a partir do momento dessas intimações, eles foram notificados justamente para que esses aluguéis fossem depositados em juízo. E a partir desse momento, a partir dessa notificação, esses aluguéis também estão sendo trazidos para essa execução. O benefício desses imóveis, né? Porque como estão constritos à Justiça, a gente também teria que receber o benefício o benefício de todos os imóveis teriam que ser trazidos também à Justiça. Uhum. Então, fica feito o convite, dia 27 de junho, a que horas? Às 9 horas da manhã, no depósito judicial, mas ele também pode ser acessível pelo site, né? Ele vai ser de forma híbrida, né? Ele já está disponibilizado, esses bens vão ser disponibilizados também no site do Leiloeiro Fidelis, e aí fica o convite para quem tiver interesse. Doutora Estela Outram, muito obrigada pela sua entrevista. Muito obrigada. O programa Justiça e Trabalho dessa semana fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Continue acompanhando as ações do TRT-RN através do site, canal no YouTube e redes sociais. Até a próxima semana.